Olá pessoal, eu sou o professor Raul Guimarães Oliveira, que estou fazendo um trabalho aqui sobre a Globo Lixo, cujo título é A Globo Lixo é o Supremo Templo do Negacionismo. E vou provar aqui com minhas ideias, que na realidade é isso. O que a Globo tem feito ultimamente? Deixa eu melhorar aqui minha garganta com um cafezinho. A Globo passa 24 horas por dia, 7 dias na semana, falando e tentando destroçar o governo Bolsonaro. Simplesmente por uma questão monetária. Porque a Globo apoiava esses governos corruptos, e esse governo corrupto despejava dinheiro na mão da Globo, e a Globo se tornou um império que quer mandar no Brasil. E o Bolsonaro entrou e acabou com essa moleza. Tanto é que aí a Globo agora está se revelando que aquele profissionalismo, aquela grande capacidade de produzir, de dirigir, etc., não existe. Só existia porque existia muito dinheiro, e praticamente um dinheiro roubado da população brasileira. E, obviamente, com a promessa do Bolsonaro, que cortou realmente as verbas para a Globo, e a promessa de que, para ela permanecer sendo uma emissora, ela vai ter que se rebolar, vai ter que entrar na linha. Se não entrar na linha, ela não vai ter a renovação da sua transmissão, tá certo? Então, do seu contrato de transmissão. Muito bem. Então, nós precisamos ver isso. Por que a Globo é tão incompetente? Será que ela é tão incompetente ou ela é simplesmente uma empresa que está querendo destruir o Bolsonaro? Vamos ver isso aqui, estatística do Covid. Na estatística do Covid, a Globo apresenta diariamente no seu Jornal Nacional a estatística do controle do Covid no Brasil. Evidentemente, o controle do Covid é de interesse do brasileiro, é de interesse do mundo, porque é uma pandemia que está acontecendo no mundo como nunca houve nesse nosso universo, tá certo? Mas a Globo deveria apresentar isso com dignidade, com observância a que o povo merece saber, não ficar sendo enganado. Não enganar o povo com números falsos, com números que não representam absolutamente nada, que mostra, de um lado, uma incompetência total. Porque as três pessoas que apresentam isso, o William Bonner, a Renata Vasconcelos e um outro rapaz que apareceu, agora tem aparecido outro, que apresenta, que traz os números. Não precisa jornalista nenhum para aquilo. Basta um boy mesmo trazer aqueles números, botava ali e lia. Pô, não precisa ninguém para isso mais, né? E o Bonner lá fica se rebolando para contar esses números, para rebotar esses números, e na realidade ele demonstra o contrário, que ele é completamente analfabeto funcional. Vou mostrar porque que acontece isso. O Bonner estava se falando sobre umas 3 ou 4 semanas atrás, estava se falando sobre a tendência de queda das mortes no Brasil. Vários dias seguidos. Aí o Bonner falando isso. Eu digo, poxa, o Bonner falando isso? O que é que vai acontecer? E aí, olha, mas vocês devem prestar atenção que apesar dessa queda contínua das mortes, o total das mortes está aumentando. Mas é claro, Pedro Bom. Então comprova o que eu estou dizendo. O Bonner só sabe ler. Ele não pensa, ele não reflete naqueles dados, naqueles números, o seu pensamento, o seu raciocínio. Primeiro que eu acho que ele não entende nada de estatística. Se ele entendesse estatística, talvez ele não apresentasse um quadro desse. Ele se recusasse a apresentar um quadro desse. Tá certo? A Renata, muito menos ainda, a Renata Vasconcelos. E o rapaz que entrega lá também. Não sabe dizer nada, absolutamente nada a respeito disso, nada de novo. Ele não apresenta aquele número e não apresenta nenhuma análise
de algum dado daquele que significa alguma coisa. Então vou mostrar para vocês aqui o que foi que aconteceu ontem. É o maior número de 6 de outubro, há mais de 2 meses. Já são 178.184 de ontem para hoje, foram 47.850 casos confirmados. No total, são 6.675.920. Eu quero parar aqui, olha só. Primeiro é o seguinte, ele apresenta total de mortes em 24 horas, total de mortes até hoje, casos em 24 horas e total de casos até hoje. O que isso quer dizer? A pandemia é mundial. Se é pandemia mundial, tem muito interesse em saber qual é a relação, como é que o Brasil está se comportando, o controle do Brasil está se comportando em relação a outros países. Porque isso aí são números históricos, esses números históricos só servem para o Brasil mesmo. Mas eu não posso considerar o Brasil se eu não fizer comparação com outros países, para saber se o Brasil está se dando bem ou mal. Será que o Brasil está se dando, mesmo assim está se dando bem? Ou está se dando mal? Não sei, não dá para dizer isso aí. E outra coisa, desse número aqui total, tem 6.675 casos até hoje. Total de mortes 178. Vem cá, e o total de recuperados? Um número tão importante, colocar aí o total de recuperados e fazer uma estatísticazinha total de recuperados sobre o total de casos, que daria um significado a esses números estatísticos. Mas nem isso eles colocam. Falta de competência ou para deixar os números escuros e parecer que a situação do Brasil é muito pior do que é? Acho que tem as duas coisas, burrice e política, né, ideológica. Então, olha só. Eu vou mostrar para vocês, vamos ver por que a Globalista não coloca o total de recuperado do Covid no Brasil. A primeira coisa, se você imaginar, é porque o Brasil está muito melhor do que esse quadro representa. Ali dá um total de mortes até hoje, não dá de recuperados. Tá certo? Então vamos ver. Eu aqui coloquei Índia, Brasil, Rússia e França. Quem é o segundo aqui é o Brasil. O Brasil tem um total de 6.728.452 casos até hoje, recuperou 5.966.118, o que dá 88%. Em primeiro lugar está a Índia, que tem 9.767.371 e recuperou 9.253.306, 94,7%, quase 100%. Mas hoje eu já vi aí que a Universidade Johns Hopkins nos Estados Unidos diz que o Brasil passou a estar em primeiro lugar em número de recuperados, do total dos recuperados. Então veja só, mostra um quadro completamente diferente. A Rússia recuperou 79%, a França recuperou 7,5%, ridículo 7,5%. Então se você olhar aí, mostraria um quadro de Brasil muito melhor. Ele não quer mostrar Brasil, ele quer destruir o Bolsonaro, não importa que derrube o Brasil. Isso é que eu acho a falta de dignidade, a falta de amor pátrio que tem a Globo. A Globo não tem amor por nada. Olha, tem outra coisa aí que é plenamente burrice também e, de um certo modo, político. As estatísticas de intenção de voto, pode olhar as estatísticas de intenção de voto, são bem apresentadas, né? Votos líquidos, votos brancos, voto nulo, não sei. E vai dizendo aquela lenga-lenga, o percentual que para cima e o percentual para baixo, e vai aquele lenga-lenga tomando o tempo da gente, que ninguém interessa, ninguém entende, ninguém quer saber. Quer saber os votos líquidos. Tá certo? Os votos válidos, aliás, os votos válidos, que vão ser utilizados lá no final para resolver quem ganha ou perde a eleição. Mas eles colocam isso para dar a entender que as estatísticas que eles publicam da Folha de São Paulo e da Folha e do Ibope são perfeitas, porque ela dá todos os itens, muito bonitinhas, etc. Mas esquece de dizer que são sempre tendenciosas. E tendenciosas sempre sempre estão apresentando os candidatos de esquerda em melhores condições do que são na realidade.
Agora nós vimos a Emanuela Dávila lá no Rio Grande do Sul, foi para o segundo turno com 51% e perdeu feio no segundo turno. O Boulos passou para o segundo turno contra o Bruno Covas e já estava galgando a diferença que existia, já estava chegando a quase 6%. E quando vai lá na eleição, perde por mais de 20%. Então há uma tendência a apresentar os candidatos da esquerda em melhor situação do que estão na realidade. Ou um viés brasileiro de enganar os esquerdistas, dizer que vai votar nos esquerdistas e na última hora vota nos candidatos da direita. Pode ser isso também. Então é um absurdo. Outro dia eu estava vendo o programa de televisão na eleição dos Estados Unidos e desse Globo Lixo News Pauta apresentar, falar. Ainda não tinha, o Biden ainda não tinha os 970 votos que poderia levá-lo à eleição, e eles já estavam falando que Bolsonaro não estava atrasado, estava prejudicando o Brasil ao não reconhecer imediatamente a vitória do Biden. Bolsonaro estava sendo extremamente consciente, extremamente ético, né, extremamente confiável, porque ele tinha um relacionamento com Trump. E no primeiro momento ele já reconhecer a vitória do inimigo, sem nem ainda está definido isso. Porque o Trump pode amanhã, né, fazer represália ao comércio brasileiro por causa do atraso do Bolsonaro em reconhecer. Isso é um absurdo, mostra que aquele grupo todo nunca leu na vida sobre o comércio internacional e como acontece o comércio internacional, as relações internacionais. As relações internacionais não tem problema de amizade, meu amigo. Tem interesses econômicos por trás e pronto, acabado. A China, porque o Carlos Bolsonaro disse agora, não vai deixar de comprar soja no Brasil. Se deixar de comprar soja no Brasil, vai comprar onde? Pode ser que vai comprar nos Estados Unidos, mas os Estados Unidos produz soja para ela, para eles mesmos. Pode sobrar um pouco e vender para a China. O que faria? Os Estados Unidos vinha comprar do Brasil e passava para a China. E a China ia comprar por um preço mais caro. É assim que funciona o comércio internacional, meu amigo. Não se pode fazer isso assim simplesmente. Vou deixar de comprar no Brasil porque o Bolsonaro me chamou de feio. A França vai deixar de fazer algum negócio no Brasil porque Bolsonaro achou a mulher dele feia. Não é assim que funciona. Eu acho que vocês, na altura dessa, deveriam ter primeira coisa, deveria ter explicado como funciona a eleição nos Estados Unidos, que ainda não acabou. Eu tenho a impressão que é no dia 14 que vai terminar a eleição nos Estados Unidos. Oficialmente vai se definir o candidato. Claro que em forma de tendência, em forma de tudo, é claro que o Biden já venceu, né? Mas, né, seguro e caldo de galinha é uma coisa que todo mundo quer, meu filho, entendeu? Pode acontecer um cisne negro aí, qualquer coisa, e a coisa mudar, né? E você voltar a dar o voto, a mandar reconhecer o outro, fica meio difícil. Então Bolsonaro está sendo cauteloso, e está sendo honesto, e está sendo fidedigno a uma relação que ele tem. Então deixa definir e ele faz a sua homenagem ao vencedor e reconhece a vitória do vencedor. Tá bom? Bom, por final, ridículos minutos de silêncio nos eventos esportivos da Globo Lixo. Nunca vi uma coisa tão ridícula. A Globo que não quer saber do povo brasileiro, porque ela quer derrotar Bolsonaro. Se a derrota de Bolsonaro significa a derrota do Brasil, não importa para ela. Ela quer retornar à posição de ter um partido no governo que ela fatalmente se unirá para poder tentar receber as mesmas verbas de publicidade que ela recebia, as absurdas verbas de publicidade que ela recebia, roubadas do povo brasileiro, para ela se desenvolver. É claro que ela se desenvolveu muito bem, uma empresa espetacular, uma empresa cheia de tecnologia, etc. Mas está mostrando aí que não tem competência para nada. Por quê? Porque está faltando o dinheiro que entrou, que o Bolsonaro cortou. E eles perderam. Não sabem mais o que fazer. Não tem capacidade administrativa, não tem capacidade estratégica. Então está demonstrando isso.
E tudo que está fazendo está cometendo erros. Essa estratégia maluca de derrubar Bolsonaro de qualquer jeito, jogando a ética, os escrúpulos, a dignidade, tudo na lata do lixo, não importa para ela, o que importa é derrubar o Bolsonaro. Isso é uma estratégia burra, é uma estratégia bumerangue. Vai lá, bate no Bolsonaro e volta para ela. É por isso que ela perde credibilidade e está caindo nos pedaços a Globo. Ok, pessoal, até a próxima e um grande abraço. Tchau.